Hoje é dia de estreia no nosso canal aqui, nosso canal Bora pro Papo, né? Nosso primeiro bate-papo aqui no Bora pro Papo. Você pode seguir nossas redes sociais, você pode dar um joinha aí, compartilhar esse bate-papo. A gente vai receber aqui uma escritora, né? Que a gente já bateu papo em outra oportunidade, em outro canal, mas a gente quis trazer ela para cá, para ela falar um pouco do seu trabalho, o seu novo trabalho, que vai ser, já está publicado, e ela vai falar um pouco sobre esse trabalho e sobre os outros assuntos que eu vou conversar com ela aqui. Ela vai falar mais sobre, se apresentar mais, né, para quem não conhece ela, para o nosso público aqui, no Bora pro Papo. Vou colocar aqui ela na imagem e a gente vai conversar um pouquinho aqui. Espero que você possa gostar do nosso bate-papo e possa também seguir os escritos dela, as histórias dela, para você conhecer melhor, né, esse trabalho. Tá aqui. Oi. Ela, Clara das Ideias. Bem-vinda, né? Fala um pouquinho como é que tá a sua vida no momento, tá morando aonde, o que é que tá fazendo da vida? Bem, recentemente eu comecei a faculdade, aí eu mudei de cidade para realizar a graduação. Antes morava em Florianópolis, agora eu estou morando em Passo Fundo. Passo Fundo é no Rio Grande do Sul, né? Isso mesmo. Mas como é que tá a situação do Rio Grande do Sul? Assim, onde você mora foi atingido pelaquela situação que aconteceu ali em Porto Alegre, né, naquela região metropolitana, uma situação muito lamentável, né, em relação à condição climática. Onde você mora, aconteceu alguma coisa assim que impactou a cidade, o município, ou ficou tudo bem com vocês por aí? Como é que tá a reação de todo mundo? Que a cidade de Passo Fundo, ela não foi atingida. Acho que foi uma das poucas que não foi atingida. Inclusive, estavam até usando o aeroporto local para fazer transporte de doações, porque todos os outros aeroportos foram alagados. É uma cidade mais alta, então parece que para alagar aqui realmente teria que ter uma situação aí que já ia ter alagado ainda muito mais lugares do que foi alagado nessa região. Porém, tem vários alunos que são de outras cidades, né, não só de outros estados como eu, mas que eram de outras cidades no Rio Grande do Sul. Então, vários alunos tiveram familiares atingidos, a coisa foi bem triste mesmo. É realmente lamentável. A gente acompanhou aqui do Brasil todo, né? A gente acompanhou a situação, ficou lamentando. Ainda bem que houve uma solidariedade, assim, de todo o povo brasileiro, assim, se uniu, né? Os governantes, né? Parar um pouquinho de brigar nessa hora, né? Porque o que importa mais é a vida do ser humano, né? Às vezes o pessoal está naquela briga política pelo poder e às vezes esquece que o ser humano está precisando naquele momento que aconteça a mudança na sua vida, né? E às vezes parar um pouquinho essa briga só pelo poder, né? E ainda bem que a situação está um pouco melhor ainda. Vai passar muitos anos para poder se recuperar totalmente, né? O estado do Rio Grande do Sul, mas em breve a gente torce que aconteça essa recuperação como um todo, né? E a gente conversou na última vez, acho que foi na pandemia, ali próximo à pandemia, faz bastante tempo. O canal que eu tenho, né? Carlos Emanuel Cearense, a gente conversou, eu vi seu texto lá no Recanto das Letras, né? Vi seu trabalho lá, e achei interessante e consegui entrar em contato com você para te conversar. Inclusive, quem quiser ter essa conversa na íntegra, que a gente conversou, acho que foi mais de 1 hora de conversa, falou sobre vários assuntos, né? Vários assuntos, então, tá aqui, eu vou deixar o link aqui desse bate-papo, para você acompanhar aqui na descrição do vídeo, né? Como também vou deixar o link também desse livro, que a gente vai falar agora sobre esse livro, aqui para você também acessar esse material da Clara das Ideias, para você ver que ela vai falar um pouquinho agora sobre esse trabalho, né? Que eu cheguei a ler esses dias, né? Para poder conversar com ela, cheguei um pouquinho a ler, uma conversa, uma história bem leve, bem interessante, e quero que você fale um pouquinho como é que foi a inspiração para essa história que surgiu, né?
Bem, essa história eu fiz no contexto de um desafio, e que ela, na verdade, não sei se isso é perceptível pela leitura, mas elas são duas histórias que eu fundi. A primeira parte, ela foi feita em 2021, quando me apresentaram um desafio cujo tema era Amor Olímpico. Eu tinha que escrever um romance, né, embasado nesse tema das Olimpíadas, no contexto da Olimpíada de Tóquio. E agora, tendo a Olimpíada de Paris, surgiu uma oportunidade de eu participar de um outro desafio. Agora o tema era Amor Sem Limites. E eu pensei em fazer uma continuação para esse conto, porque tinha algumas coisas que eu acho que ficaram em aberto ali, que dava de aprofundar. E foi algo que eu acho que funcionou muito bem, me permitiu dar mais características para a protagonista e individualizar mais os personagens secundários. Então, não sei se é perceptível na leitura, onde é que acaba a primeira parte, onde é que começa a segunda, mas teve esses dois momentos de inspiração tirada desses propostas de desafio de conto. Eu percebi lendo a história que dentro dela tem várias situações, né? Fala muito tanto de amor, de saúde mental, de superação. Eu percebi na história que vários temas acabam surgindo, como é que se diz? Motivação, né? Também, no caso, a personagem Terezinha de Jesus, né? O nome do livro é A Ciranda da Esgrimista, né? Isso. Então, e a personagem principal, Terezinha de Jesus, e que é fã, né? Que é fã da Joana d'Arc, que foi uma figura histórica da Idade Média, né? Que situando na Idade Média, a Joana d'Arc foi na época da Inquisição, né? A Inquisição da Igreja Católica muito forte. As pessoas que fugiam um pouco do Martinho Lutero, por trás da Joana d'Arc, né? Ela foi uma guerreira, né? Que também lutou ali pelo seu país, né? Seu país, ela quis se pontificar, se doar a vida, e todo mundo sabe um pouco da história da Joana d'Arc. Tem muitos filmes bons aí, inclusive, né? Um deles é aquele Luc Besson, que foi em 1999, eu acho que é um dos filmes que eu gosto mais da Joana d'Arc. E essa personagem também, quando eu comecei a ler, eu vi também um pouco do... Não sei se você viu Game of Thrones, né? Viu não, né? Viu? Eu conheço a série, mas não vi, não. Tem uma personagem lá, a Arya Stark, que ela é da família Stark. Ela gosta muito de imitar, em vez de seguir pelo lado feminino da família, ela gosta de imitar mais os irmãos delas, que gostam de lutar. E ela, de certa forma, ela vai e começa a treinar espadas, né? E ela se torna mesmo uma guerreira, assim. Eu lendo um pouco dessa história, eu percebi um pouco da Arya Stark, mesmo você não vendo a série, né? Não vendo a história, mas de certa forma foi parecido um pouco na hora que comecei a ler, né? Sim, existem várias fontes por aí, que às vezes eu não bebi do Game of Thrones, mas eu bebi de algum outro lugar que o Game of Thrones bebeu também, como por exemplo a Joana d'Arc, pode ser o elo comum, né? Com certeza, porque talvez o próprio autor do livro, né, ele pode ter também se inspirado em algumas coisas e a gente nem sabe, né, às vezes ele, com certeza, leu muito, né, e eu lendo um pouquinho dessa história, né, também tem uma questão da família, né, ela vai se apaixona, né, depois ela tem uma decepção nas Olimpíadas, né, no caso, né, a personagem, depois se apaixona, depois tem aquele rompimento com o pai, tudo por causa do amor e tudo. Então, são várias coisas que acontecem nessa história. Também tem a questão do preconceito das religiões, né? Também foca muito isso, que é a questão do pretendente da Terezinha de Jesus, ele tem uma religiosidade diferente da personagem. Como é que você tirou, de onde você tirou essas ideias, assim, para fazer todo esse contexto, assim, né? Produzir esse contexto, como é que foi? Como eu falei, né, a história ela é meio que a fusão de duas, apesar de que eu juntei ali, não sei se fica identificável onde uma começa e outra termina. Quanto à primeira parte,
eu me inspirei muito na história da Nathalie Moenhausen, que ela é uma esgrimista brasileira, que foi a primeira a chegar num pódio no Mundial de Esgrima. Ela ganhou o ouro em 2019, e, tipo, nenhum atleta brasileiro jamais chegou em pódio, e ela foi lá e ganhou ainda. E aí deu uma propaganda gigante no Jornal Nacional, da reportagem, falando sobre ela, não sei o quê, que ela ia ganhar medalha na Olimpíada de Tóquio, que também o Brasil nunca conseguiu um pódio na esgrima, nas Olimpíadas, e no final a Nathalie perdeu a primeira luta, e foi algo muito similar que eu botei para a Tereza. E terminei, claro, com a parte do romance, até porque a ideia é contar essa história de amor. Quanto à segunda parte, envolvendo o conflito religioso, né, já foi no outro desafio que eu fiz mais recentemente esse ano, que era o do Amor Sem Limites, que a temática era fazer um casal que tinha que enfrentar alguma limitação, né? Uma barreira, fosse idiomática, de distância, de tempo ou cultural. Eu acabei optando por fazer essa barreira cultural por meio da religião, que já vi reportagens falando sobre casais interreligiosos, e a gente não percebe o quanto isso pode ser uma dificuldade às vezes, porque por mais que a gente vá ter diferenças no relacionamento e que se trata de você relevar e encontrar um acordo, quando se trata de religião, isso afeta muito o seu estilo de vida. Então, exige uma demanda maior do casal para fazer isso dar certo. E, claro, ali para a narrativa ficar interessante, dei uma exacerbada, botando fanatismo e essas coisas. Eu percebi um pouco que você colocou um pouco a personagem, ela entra um pouco em choque com o pai, né? Ela prefere romper essa forma de pensar do pai, né? E vai em busca desse amor, né? Você acha que o jovem está preparado, às vezes, quando ele está nesse rompimento, nessa questão de se reafirmar, né? Ele quer se reafirmar, está na sua idade de se reafirmar. Os pais da gente já são as pessoas mais vividas, mas às vezes tem um pensamento, às vezes, arcaico, né? Em relação a certos fatores. Mas você acha que o jovem, quando ele faz esse rompimento, ele faz mais para contrariar o que os pais querem ou para mostrar que ele está se posicionando no mundo, ou realmente a personagem ela queria combater alguma coisa? Como é que você vê a relação do jovem? O jovem está consciente hoje do seu papel assim de transformação, ou muitas vezes as pessoas acham que o jovem está mais que aquela palha de fogo, né? Ele quer ser rebelde, contrariar o pai, mas às vezes quando vai chegar na idade do pai, às vezes faz a mesma coisa, né? É uma coisa que eu falo até por mim, que eu já fui jovem, já fui muito assim rebelde, entre aspas, querendo confrontar o mundo, querendo mudar o mundo, e com o passar da idade eu fui vendo que as coisas não são bem como a gente quer, né? Então tem essa questão, né? Como é que você, como jovem, né? A gente é de geração diferente, como é que você vê toda essa relação entre os pais e os jovens, né? Porque o jovem é que tá modificando, querendo quebrar essa barreira, né? Bem, para começar, tem aquela história de que a ignorância é uma bênção, e nesse sentido de mudar o mundo, eu acho que essa frase ela se reflete bastante, porque no início a gente é jovem aí, somos ignorantes, digamos assim, porque a gente não tem a sabedoria da vivência de vida, e a gente vai pensar que pode mudar o mundo. E a gente vai ficar esperançoso nisso. A gente vai ver o problema e pensar, não, faço isso, isso e isso, e podemos, sei lá, acabar com um preconceito religioso, como no exemplo da história. Só que conforme a gente vai viver, a gente vai ganhando experiência de vida, a gente vai vendo que os problemas são muito mais complicados, que essa questão da religião já tem problemas aí milenares, o pessoal já briga por isso, e que não tem muito que a gente possa fazer, e a gente perde essa bênção da ignorância, que eu vou botar como esperança de uma vida melhor, e acaba aceitando que, o mundo é cheio de preconceito mesmo, e que acaba que a gente pode fazer nada ou muito pouco. Acho que, nesse sentido, pode ter uma proatividade do jovem de militância, porque ele ainda não se desiludiu, né? Mas, quanto a isso ser por uma vontade de realmente transformar a sociedade ou só ser contra uma geração passada,
Eu acho que aí depende muito de cada um e de qual tema que é. Nesse caso, por exemplo, da Tereza, que eu falo do racismo religioso, é mais uma coisa que, tipo, ela tinha a opção de ser conivente com o preconceito ou de fazer o que seria mais adequado, que seria respeitar a religião lá do interesse romântico dela. E se ela ficasse junto com o pai, ela estaria colaborando para talvez ele ser maltratado, porque tem o pessoal parte para violência quando se trata disso, né? Acho que você não pode ficar num lugar de privilégio ali com seus amigos e jogar o outro numa situação ruim só para você não perder os seus amigos, né? Ou, nesse caso, a relação familiar dela. E tem até aquela frase lá de que se tem 10 nazistas na mesa e você não levanta e tem 11 nazistas, né? No contexto da Tereza, foi essa mensagem que eu quis passar. Mas, claro que existem outras situações menos graves, ou talvez de igual gravidade, mas que a pessoa realmente só quer contrariar o pai nessa busca por se tornar único, se separar ali do que você só é por influência do pai, você é de verdade. E na sua história também, tem outro assunto que me pegou muito, foi a questão da saúde mental e as redes sociais, porque eu acompanho muito esporte, né? E eu vejo muitos jogadores de futebol, que é um esporte que eu acompanho muito, eles relatarem que eles vão jogar o futebol e às vezes não vão mal na partida, eles entram nas redes sociais para acompanhar e começa os haters, né? Os haters atacar o jogador, às vezes ataca a vida pessoal do jogador, a família, porque às vezes o jogador não foi bem porque o outro adversário foi melhor, né? E às vezes as redes sociais são muito maus, né? É muito mal em relação às pessoas. E muita gente é afetada em relação a isso. A personagem que você citou aqui, ela tem a dificuldade na competição, né? Ela não ganha a competição, ela é eliminada, e ela tem medo de entrar nas redes sociais porque ela tem medo de saber que ela vai ser criticada, né? E a gente vê muitos atletas passando por isso, né? Procurando psicólogos, procurando terapeutas, porque eles têm receio de... Alguns nem entram mais nas redes sociais hoje, porque para preservar a sua saúde mental. Eu achei interessante essa personagem que você colocou, essa história. Ela estava com medo de entrar nas redes sociais e no final não era bem assim, né? Que o que tinham para falar dela era outra coisa, né? Mas o medo dela de ser rejeitada, de ser atacada, que é o natural hoje das redes sociais, é o ataque. As pessoas não vão aprofundar a história da pessoa, saber que ela lutou para chegar ali, que ela se esforçou, mas vejo só aquele resultado parcial, né? Então achei interessante o que você falou sobre essa questão aí da saúde mental dessa atleta, né? Que você criou, né? Que é essa personagem. Como foi? Você tem essa vivência em relação às redes sociais? Como é que você tirou essa inspiração para falar sobre esse ponto nessa sua história? Olha, quanto às redes sociais, eu devo dizer que eu sempre tive visões negativas com relação às redes sociais por motivos diferentes. Eu lembro que lá no início, quando começou lá o Facebook, a preocupação era de você se expor, né? Ficar publicando um monte de foto e aí um desconhecido vai saber tudo da minha vida. E no final as redes sociais se mostraram muito problemáticas por um motivo que não tinha nada a ver com esse motivo inicial. Entrou aí questão de algoritmo fazendo bolha e divulgação de notícias falsas. Um troço que ninguém imaginava lá. O pessoal estava preocupado que eu botei o meu endereço na internet, né? E nesse aspecto da saúde mental, né, eu não tenho um uso muito frequente das redes sociais, justamente porque eu tenho uma certa aversão a elas, mas isso não quer dizer que não esteja exposto a esse tipo de discurso. Isso aparece muito, que o pessoal fala, no Instagram, o pessoal fica botando aquelas fotos com o corpo perfeito, né? Já fui exposta a esse tipo de discurso várias vezes. Inclusive, o que está tendo de gente fazendo cirurgia estética com o pessoal que não tem qualificação, aí depois morre, sabe? Tudo se arriscando em lugares insalubres em busca dessa questão do corpo perfeito, que a rede social acaba exacerbando, né? Porque eu vou lá. Uma coisa é eu me arrumar e sair na rua. Tá, beleza. Fiquei bonita, talvez eu faça inveja. Mas ainda é um negócio natural.
Outra coisa é ir lá fazer um monte de plástica, botar um monte de Photoshop e botar no Instagram, que é um negócio muito mais afastado da realidade, e aí chega a pessoa do outro lado da tela e vai ficar se sentindo um lixo em comparação. Então, eu acho que nesse sentido a rede social ela acaba exacerbando muito a comparação, né? Nesse exemplo que eu dei da aparência, mas em várias outras áreas, e isso afeta muito a saúde mental das pessoas que usam. E nós, o pessoal que, sabe, tinha hábito de ficar muito tempo usando e depois para, não, eles relatam uma melhora incrível, sabe? Um terapêutico. Mas no caso específico da Tereza, como eu disse, eu estava me baseando na Nathalie Monhausen, e eu fiquei imaginando aquela reportagem enorme que fizeram no Jornal Nacional, dizendo que ela ia ser a salvadora da pátria, colocar o Brasil no mapa da esgrima. Ela falou e perdeu. E que deve ter sido, sabe, um baque, porque ela acaba, quer dizer, isso tudo no mundo da especulação, né? Que eu coloquei ali na Tereza, mas sei lá como que é para a Nathalie de verdade, que é ficar pensando, pô, ela começa a comprar essa ideia de que ela tem essa oportunidade de realmente popularizar o esporte, porque, tipo, esgrima aqui, que acompanha esgrima no Brasil, ninguém. Inclusive, eu escolhi abordar, né, a esgrima no meu texto. Por causa disso, eu queria falar de um esporte com menos visibilidade, e a esgrima acabou sendo uma referência para mim nesse sentido, porque quando teve a Olimpíada de Londres, eu me lembro que, sei lá, eu liguei a TV aleatoriamente aí para ver o que estava passando, e estava passando uma luta de esgrima. Foi a primeira vez que eu vi uma luta de esgrima. Eu fiquei, caramba, que legal que a Olimpíada me apresentou uma nova modalidade que eu nunca teria a oportunidade de acompanhar em outro momento. E aí você fica pensando, aparece um grande prodígio que pode mudar isso, que talvez comece a passar lutas de esgrima mais frequentemente na TV, ou sei lá, que tenham academias, que é um esporte muito elitizado, né? A Nathalie Monhausen, inclusive, tem essa bandeira de que, sabe, poderia ser um esporte popular e tudo. E a Tereza, ela acabou comprando essa ideia, e quando ela perdeu, né, ela falhou nessa missão, porque ela só ia conseguir trazer visibilidade se ela ganhasse. E às vezes isso é muito cruel, principalmente para esses esportes que têm pouca visibilidade. Porque às vezes no futebol, eu não preciso ganhar a Copa do Mundo para eu ficar famosa ou trazer visibilidade para alguma coisa. Né? Tem níveis intermediários de sucesso, justamente porque o pessoal acompanha bastante. Agora, para você, enquanto esgrimista, se você não for o top do top do top, lá, o primeiro ouro do Brasil no Mundial, ninguém vai ficar sabendo da sua causa, do que você faz, ou sobre esse esporte. Não vai ganhar reportagem gigante no Jornal Nacional. É verdade. E nós estamos aqui a poucos dias de começar os Jogos Olímpicos. Eu vejo que o Brasil é assim mesmo. O Brasil, ele dá valor mais ao futebol, né? 24 horas, futebol, e não só futebol masculino, né? O futebol feminino não é tão viável assim, né? Tem visibilidade como masculino. E o salário totalmente incompatível, né? De um para o outro. As mulheres ganham muito menos que os homens. Você vê o jogador agora do Manchester City, o Ederson, goleiro, está sendo cogitado aí para o Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo, para ganhar 4,5 milhões por semana, né? 18 milhões de reais por mês para jogar futebol, né? E os esportes que a gente tem nas Olimpíadas, às vezes, não são valorizados tão como a gente queria, né? Tem agora as Olimpíadas aí de Paris, aí todo mundo vai voltar para olhar os nossos atletas olímpicos, né? Como a nossa skatista lá, né? Que é a mais famosa, né? A Raíssa, né? Raíssa Leal. Raíssa Leal, que conquistou no Japão aí muita coisa, né? Conquistou medalha e vai voltar agora. É uma menina, mas só deram valor depois que ela foi lá e conquistou. Mas cadê o apoio no dia a dia, né? Cadê o apoio para o atletismo, para a natação, para o vôlei, para o basquete? E a Raíssa ainda foi uma que deu sorte, né? Tivemos vários atletas que ganharam medalha, né? O Brasil ficou em 12º no quadro, acho que foi a melhor posição da história. Mas quem ficou famoso foi o quê? Foi ela e a Rebeca Andrade. Só o resto não ganhou visibilidade. Mesmo que tenha levado a medalha ainda. Tem um caráter aí de sorte, não só de ter um desempenho bom.
Mas com relação ao esporte feminino, devo dizer que eu até percebo uma mudança nesse sentido, pelo menos na cobertura televisiva, estão chamando mais atenção para essa modalidade. E não sei se é porque eu entro naquilo lá de que você falou do jovem querer mudar o mundo e da ignorância ser uma bênção. Talvez sempre foi nesse nível, eu só não tinha percebido antes. Não sei, mas eu acho que está mudando com relação ao futebol feminino. Vamos ver o que vai acontecer. Com os streams, né? A gente tem o Cazé TV, que é um canal muito bom, ele transmite muitos jogos do futebol feminino. Também o canal Gold, né? Também transmite muitos jogos do futebol feminino. Então já está mudando um pouco, né? Mas ainda falta muito para mudar essa mentalidade do esporte, né? A gente só apoia nosso esporte quando chega próximo das Olimpíadas. E os outros 4 anos que o atleta está lá no dia a dia treinando, né? Falta essa visibilidade não só para os homens como para as mulheres, como para os atletas em geral, né? Porque o cara chegar ao nível de bater um recorde, de ganhar uma medalha, ele tem que treinar muito, né? Tem que se dedicar àquilo 24 horas. Vencer suas próprias dificuldades, né? Mas não tem uma política de Estado, como tem na China, como tem na Rússia, nos Estados Unidos, na Europa, para propiciar os atletas essa força para eles poderem se dedicar só ao esporte, né? Não, eles têm que trabalhar, às vezes, e depois treinar. Às vezes não tem apoio na família, ele sozinho contra o mundo, e isso é chato. O cara sozinho contra o mundo, nem sempre a pessoa está... É como se fosse o cara se preparar para um concurso público, né? Ele tem que se dedicar, às vezes não tem o que comer, não tem... Tá devendo isso e aquilo, ele tem que se dedicar, de qualquer jeito, né? É uma desigualdade, de certa forma, né? Sim, e eu acho que a gente vê, nesse sentido, me sinto bem pessimista, porque, cara, eu acho que eu nunca vi um político falando na sua campanha sobre a questão de esporte, é um tema que não aparece. Se ele não aparece, consequentemente, não é muito investido nisso. E é algo que, sei lá, as pessoas não dão falta também de botarem políticos para se posicionar com esse tema. E eu acho que talvez isso se reflita até na única coisa que dava certo, que era o futebol masculino, que agora a seleção brasileira está indo de mal a pior, né? E se ela não ganhar a próxima Copa, vai ter batido a demora entre 70 e 94, cara. Você imagina, eu nasci em 2003, eu não vi o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, e acho que também não tem expectativa de ver. Né? Eu já estou pensando que no futuro ele vai perder esse título aí de país do futebol, porque não está merecendo muito, não. O Brasil, você vê, o Brasil é um país continental, gigantesco, né? E revela muitos jogadores, né? Mas como eu estava vendo até você falando em futebol, o Bielsa, técnico do Uruguai, ele estava falando sobre isso. O jogador, ele não tem tempo nem de disputar o Campeonato Brasileiro mais, uma Libertadores, já vai vendido com 16 anos para a Europa, né? O caso do Endrick e do Estevão, jogadores do Palmeiras, e foi o caso do Vini Júnior também, ele do Flamengo, ele com 16 anos já está vendido para o Real Madrid, né? Rodrigo também do Santos. Então o jogador, ele não tem tempo nem de vivenciar o futebol brasileiro, já é vendido para a Europa, e quando ele vem jogar na seleção brasileira, ele não tem as características mais do futebol brasileiro, né? Ele está mais com a mentalidade do futebol europeu, né? E é difícil. E o futebol brasileiro é conhecido pelo drible, inclusive o Vini Júnior, quando estava naquele jogo contra... Ele começou a driblar, ele foi agredido, né? O segundo jogo da Copa América, ele começou a driblar e ele foi agredido por isso, pelo drible. Quer dizer, é um crime driblar, né? A característica do futebol brasileiro é o drible, né? Dar banho de... como é que se diz, a carretilha, banho de coisa, várias características do futebol brasileiro, que vem do Neymar, que veio do Denilson, do Garrincha, o futebol mundial não, ele ficou chato, ficou mecânico, né? Então, e a gente não pode perder esse nosso jeito de jogar futebol no Brasil, né? Que é um jeito bonito, diferente de ser, né? Pra gente ficar imitando a Europa, o futebol europeu. Não, e aí já entra aquilo que você falou, né? Dos salários milionários dos jogadores. Os clubes brasileiros não têm como bancar isso. Aí o jogador, vou ganhar um monte de dinheiro lá na Europa e vou ganhar um pouco menos aqui, onde é que eu fico? Ele acaba indo para a Europa, né? É verdade. Agora vamos voltar um pouquinho para falar um pouquinho dessa sua história, né, que você escreveu. Não chega a ser um livro, né? É um conto, né? No caso aqui, é um conto
você disse que juntou duas histórias e virou um conto um pouco maior, né, que está publicado no Recanto das Letras, né? Eu acho que daria de chamar de conto pelo critério do tamanho, né? Mas se a gente for pensar, o conto, por definição, ele tem que ter poucos personagens e um conflito, né? E aí eu tenho dois conflitos, né? Esse da saúde mental e esse da religião, justamente porque são dois contos fundidos, né? Mas a gente chama de conto que é mais fácil, ninguém vai ficar tentando esses detalhes. É uma história, eu gostei muito dessa história, né? Você tem outras histórias, né? A gente conversou no outro bate-papo que está aqui o link abaixo, mas você escreveu muito, fez muito fanfic, né? Do Miracles, né? Que a gente foi um dos assuntos que a gente falou na outra. E a sua inspiração aí para a leitura, né? Você falou um pouquinho naquele nosso bate-papo, mas pode falar aqui mesmo, né? A inspiração veio mesmo em casa, não foi com sua família, seu pai? Sim, meu pai lê bastante, tem um monte de livro em casa. E aí, acho que até isso que você falou, né? Que o adolescente ele quer ser diferente do pai. A criança, não, ela quer ser igual ao pai, né? Aí você vê o seu pai lendo, você acaba querendo ler também. E é muito importante nesse sentido para a criação, né, dos filhos, que às vezes até indo para essa questão aí da rede social que a gente estava falando antes, né, que fala muito hoje que a criança fica o dia inteiro no celular e tal. Mas será que não é porque ela está vendo o pai ficar o dia inteiro no celular também, né? E eu me lembro especificamente do livro que era As Mil e Uma Noites. Não sei se eu falei isso no outro bate-papo, mas eu me lembro que meu pai tinha uma versão das Mil e Uma Noites, tinha até um prefácio do Malbataan. E eu queria muito ler esse livro. Eu vi ele lendo e você fica com vontade, né? E eu lembro até que ele procurou uma versão infantil. Aí eu tenho um livro das Mil e Uma Noites adaptado infantil, bonitão, ilustrado, com a capa dura, que ele deu, porque As Mil e Uma Noites era livro de adulto, né? Aí acho que quando eu fiz uns 14 anos, aí meu pai disse que eu já podia ler aquela versão. E realmente, não é um livro para criança. Cada livro, né, tem sua faixa etária, né? Mas importante essa curiosidade de ler, né? Que você tem desde cedo, né? É impressionante, assim, porque hoje o jovem, ele não está muito interessado na leitura, essa leitura do livro mesmo em si, né? O livro, pegar o livro aqui e abrir, ele está muito naquela mensagem instantânea do TikTok, né? Das redes sociais. Ele quer mensagens curtas, que também não deixa de ser uma leitura, mas é uma leitura diferente, é fragmentada, né? Não é. Antigamente a gente tinha uma coisa mais, eu acho, mais consistente, né? Do jovem já tinha mais conhecimento, né? Não sei se pode dizer que é culto, né? Porque todo mundo tem sua forma de leitura, né? A gente às vezes lê, não é obrigado a ler um livro para ler. Você pode ler às vezes está vendo um filme, é uma espécie de leitura, ouvindo uma música também, né? É uma espécie de leitura, porque tem uma letra também, né? Mas em si, nunca substitui aquele livro, aquela história, né? Que foi publicada, assim. Você pode até ler hoje num tablet, pode ler no computador, mas tinha aquele gostinho, né? Aquela sensação daquela leitura, mesmo no livro, né? Que não está acabando, né? As pessoas acham que está acabando, mas você vai na Amazon, você vai lá no clube de autores e outras plataformas, o pessoal está vendendo muito, né? Então, ainda tem de hoje, tem muito streams por aí, as pessoas estão muito sem tempo, né, para leitura. Hoje o pessoal está focado mais no dinheiro, né, no prazer, que não deixa de ser também bom, né, cada momento. Mas a galera não está mais interessada no desenvolvimento intelectual, não, né, na cultura, é pouco, né, hoje você... Como é que você vê essa questão? Olha, quanto à questão da instantaneidade, né, isso vem sendo muito falado, o pessoal associa ao TikTok, mas não sei se dá de associar só ao TikTok, o TikTok é muito recente, acho que já deve ter causas mais profundas, e os vídeos curtos lá do TikTok só exacerbaram isso, né, mas a literatura, ela pode se adaptar a esse formato, tem a literatura minimalista, né, e isso não quer dizer que seja um texto que não nos faça ter uma elevação intelectual. Tem aquele lá, um microconto, era vende-se sapatos de bebês nunca usados.
É uma outra forma de fazer um texto. Em uma frase você já diz muito, né? Então, acho que a literatura ela pode se adaptar para não perder esse público, mas não deixa de ser uma coisa ruim, né? Porque não é só a questão de, quero vender meu livro. Né? Para você desenvolver ideias mais complexas, você realmente precisa de tempo. E não é só para o consumo da arte. Vou fazer um filme de 1 minuto. Tem filme bom de 1 minuto? Tem, já vi uns curtas bem legais. Né? Tem conto bom de uma frase? Tem esse que eu falei. Mas para a gente pensar como vai fazer a sociedade, né? Nossa, será que eu vou investir mais no esporte, no futebol feminino, na esgrima, lá, como a gente estava falando antes? Eu vou precisar de mais do que uma frase ou 1 minuto de vídeo para eu chegar à conclusão da melhor política para se fazer no país. E as pessoas, dentro dessa lógica, acabam indo para o minimalismo dentro de, sei lá, buscar notícias ou buscar história, geografia, conteúdos de aprendizagem que esses não tem como você ser minimalista, né? Resumir a história do Brasil em uma frase, não tem como fazer isso, a não ser que você simplifique demais as coisas, o que vai levar a abordagens errôneas, talvez. Eu fico muito preocupado porque, por exemplo, eu estava acompanhando agora a questão lá na França, né, nas eleições da França, está disputando lá a extrema-direita e a Marine Le Pen está na frente, né, que tem um discurso de expulsar os imigrantes de lá, os imigrantes que são tão importantes na história da França, né, eles estão lá há muito tempo, né, ajudaram a construir esse país que foi... A França foi lá na África, como a Inglaterra, como o Brasil, como chama de explorar os africanos, né? E depois, quando os africanos fogem das guerras e vão para esse país, eles são tratados de forma ruim. Tem que ser deportado, tem que colocar cerca para eles não entrarem, muros, né? Para eles não entrarem. Aí agora teve o posicionamento de alguns jogadores de futebol, inclusive o Mbappé da França, né? Se posicionou, pediu para os jovens ir às ruas se posicionar contra a extrema-direita. O Raí, que foi jogador do PSG, que jogador do São Paulo, da Seleção Brasileira, campeão 94, também esteve lá nas ruas. Ele que é irmão do Sócrates, que teve nas diretas já em 84. Eles estão se posicionando assim. Eu sei que as pessoas ficam com medo de se posicionar, né? Porque você vê que no futebol brasileiro, o posicionamento de alguns jogadores... a gente vê que é complicado aqui, se você for se posicionar, né? O Neymar é um caso que ele se posicionou, na minha opinião, não foi uma posição adequada, né? Ele se posicionar a favor da pessoa que ele se posicionou, né? Mas eu acho que tem que ter a liberdade de cada um escolher o seu lado, ou direita ou esquerda. Não pode escolher uma coisa que seja contra a democracia, né? Eu acho que isso aí já é demais, né? E eu acho que os jogadores, eles têm esse papel de influenciar a sociedade, os atletas, né, como os artistas, e às vezes os jogadores têm medo de se queimar, né, assim, eu acho que é importante também eles participarem do seu contexto, da sua vivência, porque se ele está lá no público, tudo que ele fala repercute, né, e é importante o posicionamento deles, né. Você acompanhou, eu estava acompanhando a questão da França, da política, está acompanhando mais ou menos a política atual também no mundo. A questão da França, volta e meia, está aparecendo no jornal, então, por mais que eu não esteja procurando ativamente, eu estou sabendo mais ou menos por cima, né? Até porque meu pai, vou fazer essa propaganda aqui para ele, que ele teve a oportunidade junto com o irmão do Raí, ele viu de primeira mão todo esse discurso que ele fez. E realmente a questão da França está muito relacionada com a xenofobia, diferentemente do Brasil, e às vezes pensamentos mais preconceituosos estão relacionados a outras causas, como por exemplo a religião, que aborda ali no conto. E é engraçado, né, com relação ao futebol, que tem muitos jogadores ali que são descendentes de imigrantes, né? E o francês não tem problema nenhum em deixar ele ser francês, porque depois vai ter vantagem ali, a França vai ganhar a Copa do Mundo, né? Agora, os outros imigrantes, eles dizem, vocês não têm nada a oferecer, eu não vou reconhecer vocês como franceses, né?
Então, a xenofobia, ela acaba sendo seletiva, né? E, cara, aqueles imigrantes, a maioria veio aí de países em que a França estava ali, invadiu o país dos caras, impôs a cultura deles lá, e depois eles querem ir para a França e não pode, só a França que pode invadir o território deles, né? Então, chega aí que entra naquela questão da análise histórica, né, de que não tem como você fazer ela de forma minimalista, né? A França tem uma dívida com aquela população que está saindo do seu país, provavelmente porque não está numa condição legal ali, a situação política, e talvez não esteja numa situação legal política por causa da França, que está ali, que estava até pouco tempo explorando o país e extraindo recursos, né? E agora os franceses estão com medo de que eles façam a mesma coisa, né? De que eles tragam a cultura deles e imponham a cultura na França, né? Como tipo, eu posso colonizar, mas eu não posso ser colonizado. Mas eu acho que isso é um processo que não tem como parar, por mais que a Europa como um todo entre num loop de xenofobia, né? Vai continuar vindo imigrantes e eles vão acabar trazendo a cultura deles do mesmo jeito. O islamismo, por exemplo, está crescendo bastante na Europa e não tem o que fazer, vai se tornar uma religião predominante em algum momento. E espero eu que eles abram os olhos para a questão do envelhecimento populacional, né? Porque na Europa, os europeus, eles não estão mais querendo ter filhos. Esses imigrantes que chegam, que eles dizem que vai roubar o emprego lá dos franceses, na verdade vai pegar o emprego que o francês que não nasceu ia ter. Então, na prática, fica um 0-0 ali, que, na minha visão assim, de leiga, a imigração é a solução para o envelhecimento populacional. Eles tinham que estar dando graças a Deus de que tem imigrante jovem e pronto para trabalhar, indo para lá, né? Em vez de ficar desprezando eles. Mas vai chegar uma hora que um outro país vai chegar, vocês querem sair de onde vocês estão e imigrar? Venham para cá que aqui eu quero vocês. E aí a França vai sentir falta dessas pessoas. Pois é, o que me preocupa também é essa questão que a gente... Por exemplo, eu já tenho 44 anos, não estou dizendo que eu já me considero velho, né? Mas em comparação a você, né? Eu já sou... Deve ser seu pai, mas, por exemplo, tem gente mais velha que eu que já viveu muito antes de mim, já conhece esse mundo. Mas na minha idade, já assim, diga meia idade, né? Eu já lutei muito, assim, já fui muita manifestação, habilitei pra caramba, já fiz meu trabalho, já voltei sempre nos candidatos que eu vi que pensavam no coletivo, né? Mas às vezes a gente fica pensando assim, que a gente às vezes luta demais e esquece o nosso lado pessoal, o nosso lado econômico, cuidar da nossa própria vida. E às vezes a gente fica, se eu for lutar muito aqui pelo social, no final vamos chamar de comunista, vamos chamar disso, daquilo, no final o prêmio seu é esse, você não tem um prêmio nenhum de achar que você que é um mundo melhor, né? Então eu fico preocupado sempre com isso, será que eu tenho que viver só a minha vida mesmo, aproveitar minha vida? Mas só que sempre você tem essas questões, né? Se você não ocupar os espaços, eles vão ocupar os espaços, né? No caso, eles vão tentar impor as leis deles, né? Aqui no Brasil está se tornando muito fundamentalista, né? A política, né? Os evangélicos estão tomando conta do poder aí, estão querendo impor suas leis. No caso aí teve uma lei muito polêmica, a lei do digamos, do aborto, né? Que queria criminalizar mais ainda a mulher que cometesse, que tivesse sido estuprada, ainda tinha que ter o filho do estuprador. Eu sei que é uma questão polêmica, né? A gente tem que respeitar todos os lados, mas se você não se manifestar nas redes sociais, por isso que as redes sociais é importante às vezes para isso, né? Para uma manifestação positiva, né? Para que as pessoas debatam. Mas às vezes as pessoas cansam, né? Se eu vou ficar só aqui brigando pra caramba e as pessoas não estão nem aí, eu vou viver a minha vida. As pessoas tem essa questão também, né? É claro. A questão é que o social, ele envolve todo mundo, né? Então, se eu estou ajudando as pessoas mais necessitadas para criar uma sociedade melhor, isso vai se refletir de volta para mim em algum momento, né? Até porque lá, na questão da mulher estuprada, né? Parece que eu estou brigando pelo direito de uma terceira pessoa, né? Mas pode ser que amanhã eu seja a pessoa que está ali
E se eu não dei atenção para aquilo lá no passado, depois eu vou me ferrar, porque vão querer aplicar aquela lei para cima de mim. A gente nunca sabe se a gente vai continuar do mesmo lado da história para o resto da vida, né? Até porque depois que eles acabam de atacar um ponto, eles vão atacar o outro. Então, talvez você não tenha nada a ver com a mulher estuprada, mas você vai ter a ver com o próximo tema que eles vão abordar depois que esse se encerrar, né? Então, acaba que você não tem muita escolha, mas realmente, às vezes, dá vontade de abandonar tudo isso, porque, de novo, voltando naquilo, né? A ignorância é uma benção, né? Quando você começa a se procurar sobre as coisas do mundo, você vê que tem muita coisa ruim e você se desanima. Tem até aquele vídeo lá do Porta dos Fundos, eu estava vendo ele de novo recentemente, porque estava pensando em abordar essa temática num outro ponto, que acho que é Doente de Brasil, que chama. E tem um negócio ali que eles falam que você tem que se alienar, porque senão você vai acabar tendo problemas realmente, sabe, de desencanto com a vida, porque você vê que o negócio não tem muita solução, né? Claro que eles falam isso de uma forma irônica, né? Mas às vezes é necessário mesmo que a gente esqueça dos problemas e foque em, nossa, vou aqui ver um filme, né, totalmente que não tem nenhuma crítica social ali no filme, só alienação mesmo, para rir um pouco, porque não tem como a gente abraçar o mundo também, não tá por todas as causas o tempo inteiro. É um negócio cansativo, né? Com certeza. O mundo não vai mudar da noite para o dia, né? O egoísmo do ser humano é grande, né? Tem gente que diz assim, rapaz, o capitalismo é maravilhoso. Eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso. O capitalismo é o reflexo do ser humano sempre, né? Desde a época das cavernas, que o ser humano brigava pela comida, a lei do mais forte, como dizia Charles Darwin, né? Da teoria da evolução. Mas se a gente for pensar por isso, a gente vai acabar se matando, né, uns aos outros, né? Porque a gente vai querer só para a gente cada vez mais, e a gente fica, o mais forte sobrevive e o mais fraco morre, né? Se for olhar pela lei da natureza. De certa forma, a lei da natureza é assim. Mas será que tem que ser assim sempre, né? Eu acho que, claro, você tem que lutar pelo seu melhor. Você está fazendo um concurso público, lute para passar no concurso. Você está se formando em alguma área que você acredita que vai ser a área que você gosta e vai dar a sua sobrevivência, lute para ela. E seja solidário quando der para ser solidário. Eu acho assim, eu sempre tive esse pensamento. Eu acho que a gente tem que ser solidário com os outros, ajudar o próximo, sem pensar nenhum, porque as pessoas que estiverem com necessidade, com fome, desabrigadas, elas querem alguma coisa para comer agora, o lugar para dormir agora. Mas será que era para existir gente com fome, gente desabrigada, né? A gente tem que pensar isso também. Era para todo mundo ter um pouquinho de direitos, né? E não é que a gente ser comunismo, é que eu sou contra aquele sistema da China de poder, que as pessoas não podem opinar na Cuba, na Rússia, né? Mas o sistema econômico tem que ser um sistema econômico que pegue todo mundo, ajude todo mundo a ter pelo menos o mínimo, né? Comer, a poder ter um lazer, poder se vestir dignamente, né? E esse tema... E é interessante aí quando você fala em lei da natureza, porque o que diz ali a seleção natural é que vai sobreviver o mais adaptado, né? E o ser humano, ele é um animal fraco, né? A gente não tem garra, a gente não tem veneno, a gente não voa. O que é que a gente faz? A gente faz ferramentas, né? Para tentar criar alguma coisa. Ah, eu não tenho garra, vou fazer uma faca, né? Eu não tenho asa, vou fazer um avião. Mas, ao longo do tempo, como que a gente conseguiu não ser extinto, sendo um bicho fraco? Foi justamente se unindo com os outros. Então, o ser humano só conseguiu evoluir em sociedade. Para fazer a faca, talvez eu até consiga fazer sozinho, mas o avião não, vou precisar de outras pessoas. Então, às vezes, quando a gente pensa aí, nossa, eu preciso me ajudar se eu quiser ajudar os outros. Se eu não investir na carreira, como você disse, eu não vou ter um salário bom e, consequentemente, eu não vou poder ajudar quem não tem. Mas, para a gente conseguir realmente vencer aí a natureza, o ser humano encontrou esse meio que é se unindo. Se ele começar a ir no cada um por si, ele é fraco e ele vai ser morto pela natureza. E
Eu acho que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender isso, né? De que você depende das outras pessoas. Então, quando você ajuda os outros, você está ajudando você também, né? Tem até um vídeo que eu vi, que eu acho que... Eu não me lembro de onde que era esse, mas tinha uma família rica que ela estava comemorando, acho que iam atacar a favela, alguma coisa assim. E aí iam matar lá todos os pobres que incomodavam eles. E aí depois eles estavam olhando ali o relógio, que não chegou a empregada que vai limpar a casa ainda. Porque ela estava ali no morro que eles queriam que bombardeasse, sabe? É sobre isso, realmente. Às vezes a gente não pensa muito. Teve até um caso recente, né? Não sei se foi ontem, foi antes de ontem. Não sei se foi a polícia, fez uma abordagem truculenta contra uns descendentes de africanos, né? Filhos de embaixadores, não sei se foi de Congo, né? Eu tava acompanhando por cima, assim, aqui no Brasil, né? Os filhos de embaixadores negros que foram confundidos com os negros do Brasil, né? Então, a truculência da polícia é cotidiano contra o negro lá na periferia, no Rio de Janeiro, no morro, que eles já estão tão acostumados que eles foram abordar o negro que não era o negro do morro, era um negro filho de embaixador. Aí, no instante, o embaixador veio lá e o Brasil teve que pedir desculpa, né? O Ministério das Relações Exteriores teve que pedir desculpa a esse outro país, que eu não me recordo o nome, porque a abordagem foi feita de uma forma truculenta, e para você ver como é que é feita, como é a mentalidade do policial, a mentalidade das pessoas que estão aí no Estado brasileiro, já vê todo mundo pela cor da pele como já um potencial criminoso, né? Então não é fácil. É como o Vini Júnior falou, né? Quando ele foi vítima de racismo lá na Espanha, e que teve a punição dos racistas lá, pegaram uma pena, né, de prisão, né? Que ele disse: eu não sou vítima do racismo, eu sou o algoz dos racistas, né? Que ele falou isso. Então mostrou o posicionamento dele, né? Ele não é vítima, eu sou algoz. Se o racista vem para cima de mim, eu vou reagir, eu vou me defender, né? E ele é um cara que tem... Muita gente não tem o poder que ele tem, de ter acesso à mídia, né? De ter acesso aos microfones. Todo mundo sofre no dia a dia, calado, né? Ou a mulher que é vítima de estupro, ou o negro que é vítima do racismo, né? Ou o idoso também, que é vítima da violência também em casa. As crianças que são vítimas dos maus tratos, as mulheres, todo mundo que é vítima. Nem todo mundo tem uma voz ativa para protestar e se defender, né? Sobre em relação a isso, clara, né? Você se sente representado assim na sociedade? Quando você vê alguém falando, você acha que tem alguma voz ainda que fala por você ainda? Tem várias pessoas que têm discursos muito interessantes, né? Mas acho que, às vezes, as causas que mais mobilizam a gente não são as causas que são mais mobilizadas na mídia. Então, às vezes, eu tenho alguns pensamentos específicos, né? Que é bem raro eu ver alguém falando sobre isso. E mais nas raras vezes em que eu vejo alguém falando, eu me sinto representada assim, né? Mas com relação a esses outros posicionamentos, tipo quanto do Vinícius Júnior, acho que não é nem tanto para você se sentir representado, mas é para ele mostrar para as pessoas que estão se sentindo vítimas que, sabe, elas podem sair daquela situação. Um discurso que eu acho que é mais para, sabe, motivar as pessoas do que para que as pessoas reconheçam elas nele, né? Porque, principalmente quando se trata de violência, né? Fala muito que a mulher que apanha em casa, ela não denuncia, que é muito difícil ela ir denunciar. Às vezes é porque ela não vê essa possibilidade. Aí chega alguém que também é vítima dessa violência. Não, eu não sou a vítima, na verdade, eu sou o algoz, né? Ela pensa, não, eu posso ser algoz também, vou sair desse ciclo e denunciar e tal. Acho que é nesse sentido. E é muito importante que as pessoas façam esse tipo de discurso, né? Porque às vezes tem uma epidemia de um discurso tipo coach, né? De que você consegue fazer, é só você se esforçar e tal, e pensar positivo, que às vezes fica um pouco alienado das verdadeiras dificuldades que as pessoas têm para alcançar as coisas, mas que também não deve ser descartado completamente, porque senão você desanima a pessoa. Eu sou vítima das circunstâncias, não adianta nem eu tentar sair disso. Às vezes é importante aparecer alguém, não.
né? Você tentar não quer dizer que você vai conseguir, né? Mas tente, porque você pode conseguir. Precisa tentar, senão realmente nunca vai conseguir, né? Eu sou fã do Raul Seixas, então tem muitas letras do Raul Seixas que eu me identifico, né? E tem uma delas que é essa, tente outra vez, né? Tem que tentar, a gente tem que tentar sempre, né? Porque outra letra do Emicida, né? Levanta e Anda, diz também sobre isso, né? Que é nós somos o único responsável pelo nosso sonho na face da Terra, né? Se a gente não lutar pelo nosso sonho, quem que vai lutar? Então é a gente que tem que acordar todo dia cedo, se possível. Se possível, na minha idade, eu já estou falando isso porque a minha idade é fazer exercício, né? Caminhar, fazer uma malhaçãozinha, uma musculaçãozinha, se alimentar melhor, evitar o excesso de álcool, né? Fazer o melhor para o seu corpo, né? Quando eu era mais jovem, eu podia beber mais, podia dormir mais tarde, mas hoje a idade da gente pesa. O jovem ainda pode brincar um pouco, curtir mais, mas mesmo assim a gente tem que se cuidar, porque a nossa saúde, de certa forma, é importante hoje também, né? A gente tem que pensar na nossa saúde como um todo. E a nossa saúde física, a nossa saúde mental, tudo isso conta, né? Esse discurso, como você falou, do coach, de que a gente tem que pensar positivo, que vai dar certo, não é bem assim que o mundo é desigual, as oportunidades não aparecem para todo mundo da mesma forma, né? Mas a gente tem que acreditar, porque senão a gente vai desistir, né? E se a gente ficar se lamentando, não vai sair do lugar. A gente tem que tentar melhorar a gente, se possível melhorar o mundo. Essa é a mensagem que a gente tem que passar, né? E, Clara, muito importante a sua participação aqui hoje, né, no nosso canal Bora Pro Papo. E a última entrevista que a gente falou, mas também está o link aqui, eu já falei, ressaltar agora, né? Também essa história que você publicou no Recanto das Letras, também vai estar aqui o link para quem quiser ler essa história, muito importante. A gente volta a ter esse bate-papo depois de algum tempo, né, que a gente tinha conversado antes. E agradecer você pela confiança de estar aqui, a gente conversando, e procurar para a gente conversar sobre isso. Eu acho importante também. Acho seu trabalho muito legal também de escrever, né, de ser escritora, de estar sempre procurando inspirar outras pessoas também, né, e se inspirar, né, porque a gente tem a nossa vida corrida, de muitos projetos, de estudar, de procurar nossa carreira, mas a literatura é muito bom, a literatura também mexe com a nossa imaginação. Eu também sou escritor, né, de contos, então eu fico muito feliz quando eu vejo uma pessoa como você, que está escrevendo, jovem, né, naquela época você era bem mais jovem, ainda continua muito jovem ainda, mas já passaram-se o quê? Uns 2 anos, né, que a gente conversou a última vez, e muita coisa mudou no mundo, né, e a gente está aqui novamente conversando, e eu feliz por ter recebido você aqui nesse nosso bate-papo. Vamos embora pro papo. Eu que agradeço também por estar aqui junto com você de novo. Foi muito legal a primeira vez e fico muito feliz que esteja podendo se repetir. E quem sabe que venham outras daqui a mais 2 anos, vai saber. Espero que seja antes, né? A gente converse mais antes. Quem sabe um dia pessoalmente, né? Esse mundo, o nosso Brasil é um país tão... Parece um continente, né? O Brasil, a gente consegue ver as pessoas sempre, a gente está sempre à distância, né? Mas que bom que a tecnologia nos une, de certa forma. Mas um dia espero lhe ver pessoalmente e conversar com você pessoalmente, conhecer você, conhecer sua família, né? E é isso. Muito obrigado aqui pela participação. Obrigada também. Aí, pessoal, a gente já recebeu aqui no nosso canal a escritora Clara das Ideias, que está direto de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. Falar um pouquinho dessa sua história, né? Que ela escreveu. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Curta o nosso canal, compartilhe, vá mais além, reflita sobre a vida, sobre o mundo. Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Vá nas nossas redes sociais também, no Instagram, Bora Pro Papo.